música e informação. Frequência 1010. A tarde é nossa, tá todo mundo ligado. Roberto Nogueira. Legal, 4h29, na quarta-feira nós receberíamos aqui no nosso programa o professor, educador e psicólogo Hudson Miranda, mas na quarta-feira tivemos um comunicado da CEMIG de que faltaria energia elétrica em nossos transmissores para avaliação na rede. E aí, consequentemente, não ligamos para o professor Hudson e transferimos, como eu disse durante a semana, essa entrevista, esse bate-papo para hoje. O professor Hudson Miranda já está conosco. E a gente vai trazer à tona aqui um assunto muito importante que está sendo debatido e discutido de várias maneiras. E virou, até certo ponto, uma febre nacional. Não se fala em outra coisa, na televisão, no rádio, nos jornais, na internet, a cada segundo surge algum fato novo sobre o caso Elisa Samúdio e Bruno Fernandes, goleiro do Flamengo, e mais algumas pessoas provavelmente envolvidas no homicídio. Porque, volto a dizer, até que se prove o contrário, todo mundo é inocente, aí as provas estão sendo levantadas. O caminho do fogo é a água, o caminho do barco é o porto, e se tiver que as provas levar até as pessoas que participaram, fica a cargo da justiça resolver esse problema. Professor Hudson, antes de eu fazer aqui a abertura do nosso debate, pegar o boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Roberto, boa tarde a todos os ouvintes da Educadora AM, boa tarde a toda a sua equipe, é um prazer estar com vocês, e vamos começar nosso diálogo de hoje, né, nossa conversa de hoje, sobre esse assunto que tem dominado toda a mídia nacional durante esses últimos 30 dias, praticamente 30 dias, mas evidentemente que nós precisamos analisar sobre alguns aspectos importantes sobre o fenômeno, né? Começar pelo fenômeno da mídia em relação a esse caso. Eu quero até, justamente, professor, vamos entrar nesse assunto aí. Durante a semana eu comecei a fazer um levantamento da vida pregressa do Bruno e da Elisa Samúdio. Tem alguns fatores bem parecidos em relação a uma ser abandonada pela mãe, por exemplo, e indo morar com o pai, que posteriormente foi acusado de estupro a uma criança de 10 anos, que o outro lado nasceu, foi dado para a avó, a mãe foi acusada de crime, o irmão foi acusado de crime, a família tem um problema sério de convivência, de relacionamento, as duas têm. Essa influência pode ser levada para o resto da vida na cabeça dessas pessoas que tiveram algum tipo de problema na infância. Porque às vezes a gente fala assim, fulano de tal, mora lá na favela, isso, aquilo. Só que tem muita gente, 90%, que mora, né, na favela de verdade, são trabalhadores, são pessoas honestas e não tiveram talvez também a oportunidade de seguir um caminho. Sim. E essas pessoas aí começaram de uma maneira equivocada, né, nas suas vidas por parte dos familiares. Isso pode influenciar, já que muitos que eu conheço, mesmo tendo um passado triste, um passado tenebroso, não enveredaram-se para esse caminho. Bem, você já respondeu a pergunta, né? Porque o que acontece é que cada pessoa responde a uma circunstância, a um cenário familiar, social, escolar, profissional, de uma maneira diferente. Mesmo que esse estímulo seja dado a um grupo de pessoas em condições similares, cada uma dessas pessoas vai responder de uma maneira diferente, né? Por N fatores. Por isso que, quando se trata de comportamento humano não é uma ciência exata, né? É uma ciência que trata do subjetivo. Ela trata da maneira diferenciada, como cada pessoa é única, né? Esses fatores, por exemplo, podem ser determinantes para alguma pessoa e podem ser contribuintes, mas não determinantes para outra, ou serem fatores que realmente podem trazer uma tristeza, uma angústia ou qualquer outra reação numa pessoa, mas não fazer com que ela chegue a este ponto, por exemplo, né? E mesmo nessa situação em que os suspeitos e os acusados estão, não significa que esses fatores foram determinantes nesta condição, né? É importante que a gente entre em algumas questões para a gente compreender isso que você pergunta, que nós temos uma ideia, né, na hora que a mídia se coloca, né? É claro que tudo que eu estou dizendo aqui em relação à mídia tem exceções e eu vou citar algumas logo a seguir, né? Mas, de maneira geral, cria-se uma ideia, uma ficção de que fama e dinheiro, por exemplo, conduzem ao crime. Isso não é verdade, certo?
de que a ideia do crime praticado, por exemplo, não é humano. E por que usa aquela frase, essa frase, não estava preparado para o sucesso? Vamos chegar lá. A ideia de que o crime, por exemplo, não praticado não é humano, é do humano sim. Né? A ideia de que o homem é o grande vilão social e a mulher é a única vítima. Né? Vão criando essas discussões distorcidas a partir do que é apresentado na mídia. Né? É preciso compreender alguns fenômenos sociais, por exemplo. Nos últimos 30 anos, algumas questões que nós precisamos considerar de mudança que alteraram a convivência dos seres humanos, né? Sobretudo no Brasil. A autonomia e desenvolvimento da mulher, por exemplo, no cenário profissional, social e familiar, que alterou também o comportamento masculino, né? A instabilidade e a alta pressão no mundo do trabalho, a competição sem limites e muitas vezes sem ética, tá certo? A globalização da sociedade, a alcoolização da sociedade, tá certo? A erotização da sociedade, o consumo, a fama e a espetacularização do comportamento como forma de reconhecimento social, ou seja, o status, né? A migração do mérito, do reconhecimento, do merecimento para outros critérios questionáveis, né? Isso cria um vazio. A tecnologia como algo que nos governa e não algo que nos ajuda, né? Para muitos são governados por essa tecnologia, o despreparo para lidar com isso, o crescimento desordenado dos centros urbanos, a instabilidade institucional, né? Em instituições importantes como mediadoras sociais, como, por exemplo, a educação, né? O judiciário, né? Que vem fazendo um esforço hercúleo para sair da asfixia de tantos processos, né? E que há muitos anos não passa realmente por uma modernização efetiva. Agora que os primeiros sinais de modernização de larga escala do judiciário é que nos mostram a luz ao fim do túnel. A gente vê juízes virando à noite, juízes, promotores e todos aqueles operadores do direito virando à noite, debruçados sobre milhares de páginas de processos para ver se dão conta das demandas imensas, né, da judicialização da sociedade. Então, todo esse cenário que eu te disse agora, né, e para quem está nos ouvindo, gera consequências. Gera uma sensação de que não temos tempo para mais ninguém a não ser para nós mesmos. Né? Gera uma geração de relações superficiais, né? A perda de referências consistentes nos mais variados esferas sociais, na educação, na família, no trabalho, na política, né? Já visto que a gente tem visto aí na própria corrida eleitoral, quantas autoridades subvertendo a ordem jurídica, né? Não se importando com as multas e etc. Isso são referências de autoridades, né? Isso contamina a sociedade. A sensação de impunidade ou de punibilidade que não alcança A, não alcança B, ou de punibilidade baixa, entendeu? A desconstrução de parâmetros mínimos de autoridade e de valores éticos, né? A intolerância ao não e a frustração, quanto mais a gente avança tecnologicamente, a gente está sentindo isso nas convivências, nas relações. Ontem mesmo teve um acidente, essa semana, né? Um acidente de trânsito banal, parece uma cidade do Nordeste, uma capital nordestina, mas poderia ser em qualquer lugar, né? Onde um veículo bateu no outro, não houve nenhuma vítima grave, não teve nenhum problema maior, mas o rapaz do carro de trás, saiu, agrediu da frente e arrancou a orelha dele com a dentada. Espancou o rapaz. Entende? Então, assim, isso é só um dos sinais que a gente está vendo, e isso ocorre todos os dias, no trânsito, por exemplo. Né? A questão da alergia à reflexão, nós temos alergia à reflexão, não é verdade? Nós desenvolvemos essa alergia. Ninguém quer debater nada. Ninguém quer debater nada. E quando gera discussão... nem na universidade. Isso já chegou lá. Os espaços de reflexão real estão diminuindo. E aí o que acontece? A sociedade, por não ter o hábito de refletir sobre esses fenômenos, se horroriza, né, quando é apresentada a casos como este. Né? E aí o que acontece?
E para negar a condição humana desse tipo de crime que nos horroriza, né, e sua parcela de responsabilidade, né, ela exorciza esses fantasmas através de um outro fenômeno que podemos chamar de biologismo. Quer dizer, são psicopatas, nós precisamos enquadrar. Nós precisamos enquadrar o sujeito, porque enquadrando o sujeito, nós falamos assim, não, isso eu não faço então eu não sou. Eu não pertenço a essa condição. E isso faz, isso provoca em nós uma sensação de alívio, né? Como se não residisse em todos nós a possibilidade do bem e do mal. Como se todos nós conhecêssemos todos os nossos limites. Nós não conhecemos os nossos limites, Roberto. Você acha mais fácil lavar as mãos e não exato, é mais fácil, não vão bater boca? Né? É mais fácil, porque é mais fácil a gente ter alguém, uma autoridade, ou dita autoridade, que tem o poder de ter um microfone nas mãos, para falar assim, olha, uma pessoa comum não seria capaz de fazer isso, ele fez com extrema frieza, extremos requintes de crueldade. Então, aí ele isenta os outros da possibilidade. Né? E todos são acessíveis a isso. Com certeza, porque aí vem o alívio. Quer dizer, eu conheço minhas possibilidades, eu conheço meus limites, e eu jamais faria isso, como se isso fosse possível. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca, porque na realidade o que vai permear tudo isso, o que vai fazer com que nós possamos evitar uma situação como essa, é nos manter em alerta sobre os nossos limites, né? Sobre as nossas possibilidades, né? E aí vem outras questões que são importantes da gente considerar, né? Nós não queremos admitir que na realidade nós não podemos estar numa situação de fúria, né, ou de falta de reflexão ou de percepção das coisas que nos conduza a uma situação grave, né? Não queremos também, é só se lembrar, por exemplo, só para ilustrar para quem está nos ouvindo, o que o ser humano é capaz de fazer, né? É só nos lembrar de que a sociedade humana é adepta de práticas terríveis em nome da democracia, em nome da paz, em nome do sagrado, né? Ora como praticante, ora como omissos, né? Quer exemplo? Já queimamos outros seres humanos em praça pública apenas por discordar de nossos pensamentos. Na história da humanidade nós temos isso, né? Já enforcamos as pessoas, né? Já escravizamos outros humanos para atender os nossos desejos de poder, já treinamos outros humanos e treinamos até hoje, né? Para matar outros humanos que nunca viram na vida em nome de um ideal. Haja visto as guerras, a indústria das guerras. Está tirando, outro está tirando, né? no outro sem saber nem Você de onde mata que quem veio. nunca você viu, que você não conhece a história, e você mata. Por Ok? um ideal. Por um ideal, né? E os mandantes disso aí, Não vão para frente da guerra. além de não ir para a frente da guerra, estão revestidos, muitas vezes, da ideia de democracia, né? São recebidos, né, pela sociedade como pessoas de bem, pessoas limpas, de mãos limpas, né, de boas intenções, equilibrados. No Irã, só pode Né? cortar cabelo agora de acordo com o que o governo quer. Pois é. Criaram lá um corte de cabelo que pode ser autorizado através do governo que manda. Ó, você vai cortar cabelo espetado, não pode, cabelo assim não pode. São cortes que foram mandados para os cabeleireiros, a imposição de que Mas aí você fala do Irã, aí o que acontece? As pessoas logo, E foi essa mas semana também que do foi Irã, né, um ditador. Mas você vai para a França, que é a democracia, Também, aquela coisa também. toda. Agora a aprovação dessa lei, né, que proíbe a burca, Sim. não é verdade? Que desconsidera a cultura e a liberdade das pessoas, né, pela cultura que elas exercem. Né? Quer dizer, elas têm que abrir mão, uma vez que elas estejam em território francês, elas têm que abrir mão da sua cultura, da sua crença, dos seus hábitos, né? Porque alguém julgou que ela não pode ser daquele jeito. Né? Isso é uma coisa questionável também. Precisamos refletir sobre isso. Né? E por aí vai. Nós temos aí mais de 2 pessoas morrem de fome todos os dias no mundo. E a gente não se horroriza com isso. Porque é número, é estatística. Tá certo? Uma pessoa se mata a cada 40 segundos no mundo e ninguém se horroriza também. Ok? 10 mulheres no Brasil são assassinadas 10 por mulheres dia são assassinadas por dia. no Brasil. No Brasil, só no Brasil. Tá certo? Somos campeões de acidente no trânsito. No trânsito, onde o carro
é sinônimo de poder, deveria ser um sinônimo de locomoção, de facilidade da vida, mas é uma arma que cada vez fica mais fácil de você receber a carteira, né, que tem alguma coisa errada na concessão dessas carteiras. A gente sabe disso. Tem alguma coisa errada. O método. Alguma coisa está errada nesse método. Porque nós não paramos de matar no trânsito. Nós matamos mais do que as guerras. Tá certo? Então, assim, nossos índices de violência, por exemplo, provocam mais mortes do que muitas guerras declaradas. Índice de violência geral. Somos campeões de assassinatos de homossexuais. Tá certo? Então, assim, e líderes de violência contra a mulher também. E por aí vai, né? A violência nas escolas também se tornou uma epidemia. Tá ok? Então, eu acho que essas são pautas importantes para a gente discutir permanentemente. Enquanto isso, nós estamos judicializando a sociedade, tudo é letra da lei, tudo nós vamos para o tribunal, né? O investimento em mediadores preparados para desarmar os estados de agressividade são cada vez mais raros, os mediadores sociais, não é verdade? Então, nós estamos indo para o tribunal que cuide disso, o juiz que se vire, né? Enquanto isso, nossa ansiedade por enquadrar o Bruno em uma categoria não humana abre oportunidade para a gente, despreparada, vir a público e se comportar de maneira, no mínimo, questionável, né? E aí, de repente, todos nós nos achamos íntimos dos envolvidos do crime. Cada um deles tem lá seus 20, 25, 30 anos e por aí afora. E em poucos minutos de matéria editada, nós achamos que já conhecemos a vida das pessoas. E começamos a fazer pré-julgamentos, né? Comentários especulativos sobre o comportamento dos acusados e que atropelam o direito de defesa, né? As apurações, que fazem juízos de valor, que amplificam a passionalidade coletiva, que fogem das normas, né? E da ética do debate e muitas vezes do informar, guardadas as devidas proporções, né? Somos lançados obrigatoriamente, não na notícia ou num debate mais amplo, na maioria dos casos, mas na rotina editada dos rituais policiais e jurídicos que não conhecemos, inclusive. Não dominamos, né? Somos quase que induzidos a fazer justiça com as próprias mãos, que mais parece uma vingança, né? Transformamos a dor, a insanidade e tudo mais que cerca o fato num show de efeitos especiais, tomadas aéreas, flashes, entradas ao vivo, entrevistas coletivas, entre outras coisas. É claro que existem exceções. Eu posso citar algumas. Entre elas está uma entrevista concedida por um professor de Direito Penal da PUC de São Paulo, à Globo News. O debate feito pela Leda Nagli na TV Brasil, no Sem Censura, esta semana, foi muito bacana, onde participou uma psicóloga extremamente equilibrada, inteligente, que é a Reda Fagundes, né? E a escritora Marina Colasanti, entre outras profissionais. Professor, né? Nós vamos para o intervalo, vamos continuar, não é isso, Thiago? E a gente vai ter mais um bloco. Eu acredito que até na quarta-feira a gente vai ter que dar sequência a esse assunto, que é um assunto um pouco mais extenso, mas nós vamos para a segunda parte e última parte aqui do nosso assunto sobre o caso Elisa Samúdio, Bruno Fernandes, onde a gente está pegando esses dois personagens e abrangendo um pouco mais para que a gente possa abrir os olhos para tantos problemas que acontecem e às vezes a gente bitola no tipo de assunto que ele fica na cabeça de todo mundo. Internet, rádio, televisão, jornal e por aí afora. A gente bate nessa tecla que tem muita coisa acontecendo em nossa volta, às vezes até com problemas conosco, e a gente não está percebendo porque estamos preocupados com o problema de outros. Vamos faturar, daqui a pouco a gente volta. Tarde é nossa, tá todo mundo ligado. Roberto Nogueira. Agora, 4h50, a gente continua conversando com o professor, educador e psicólogo Hudson Miranda e falando aqui sobre o caso Bruno e Elisa Samúdio, mas é claro, usando esse caso até certo ponto para fazer uma abertura maior sobre esse debate, sobre essa discussão e principalmente pela a maneira com que esses dois foram preparados para o mundo também. Mas outras coisas permeiam esse assunto e outros, porque muitas pessoas estão morrendo
muita coisa está acontecendo e nós estamos bitolados nesse caso. Sim, só fazendo justiça aqui à questão da mídia, né? É claro que as que eu citei não compreende todos aqueles que tiveram uma discussão ética ou estão tendo uma discussão ética sobre o assunto, né? Inclusive, eu tenho que citar também o próprio programa da Ana Maria Braga, durante essa semana, vem tendo entrevistas muito sérias, muito bem feitas, né? No Mais Você, por exemplo, da TV Globo, né? Entre outros, mas muito bem. Eu acho que a gente tem que discutir também que lições que o caso Bruno traz para nós. Acho que este é o foco, o que é importante. Mais do que discutir o caso em si, né? O que ele desperta, o que em nós? Ou deveria despertar, né? Na questão do esporte, você pega um cenário, um jogador, a maioria desses rapazes vem de camadas desprovidas de recursos financeiros, né? De situações de vida complexas, né? E veem no esporte uma saída importante, interessante para a ascensão social, para a afirmação e etc. E tal. E aí aí você entra num cenário, numa estrutura, onde você tem que dar entrevista todo dia, isso de uma hora para outra, basta fazer meia dúzia de gols, ok? Para virar um fenômeno, tá certo? E aí ele tem que dar entrevista todo dia, os contratos milionários começam a pipocar em todos os lados, começam a brotar, né? Pelo talento, obviamente, mas estou dizendo o cenário que se apresenta de repente para o indivíduo que não foi preparado para isso. E aí você começa a fazer apresentações, né? Para estádios, para públicos de 10, 20, 40, 60 mil pessoas, né? Uma estrutura de internet, né? Transmissões de televisão para o Brasil e para o mundo, porque hoje você pega uma transmissão só para citar da própria TV Globo ou a própria TV Record, qualquer TV dessa está retransmitindo, né? Vendendo os direitos de transmissão para o mundo inteiro. Para 100 países, 90 países. Quer dizer, a pessoa sai do anonimato para o estrelato a partir de 4, 5 ou 6 gols, a partir de um gol, desde que ele seja decisivo. Tá certo? E aí o que acontece? O psicólogo, numa estrutura como essa, é essencial. Ele não salva a situação, ele não garante toda o aparato psicológico, mas ele pode contribuir muito. E ele nós não podemos restringir a presença do psicólogo, né, a uma portinha, num cubículo quente, sem estrutura, num cantinho qualquer de um centro de treinamento. Onde ele fica lá, se o jogador quiser, ele vai lá, se ele sentir que tem necessidade. E aí, quando ele se aproxima do cubículo, né, os outros ficam assim, nossa, ele não está bem, né? Foi lá no psicólogo. Quer dizer, na verdade, o psicólogo também é preciso fazer um trabalho de grupo. Tem muita gente que imagina que quando vai no psicólogo é porque tem um problema. Exatamente. É claro que nem sempre é assim, né? Evidentemente que quando você vai no psicólogo, toda vez que você vai no psicólogo, você tem uma demanda, né? Mas você não quer dizer que todos nós temos algum tipo de demanda. Todos nós, em algum momento da vida, tem algum tipo de demanda. Isso não é uma coisa que deve marcar alguém. Ok? E não inviabiliza ninguém. Acaba ficando marcado, né? Quando você fala que vai no psicólogo... Muitas vezes, assim, pelo desconhecimento. Né? Agora, quando o psicólogo, existe um trabalho de grupo, não só com os jogadores, mas com a comissão técnica também. Porque ela toda está envolvida. Ela toda sofre pressão também. Todos têm que dar entrevista o tempo inteiro. Todos têm que prestar contas. Justificar, né? Justificar. Isso sem falar que o mundo do esporte é um mundo bilionário. Aqui no Brasil, de maior visibilidade... ainda é o futebol, mas vem o vôlei logo em seguida e assim por diante, e a tendência com a Copa do Mundo e com as Olimpíadas é de crescer outros cenários esportivos. Nos Estados Unidos, por exemplo, é o golfe, é o futebol americano, não é? Então, o cricket, é o basquete, né? Você pega, por exemplo, o Tiger Woods, né, esses jogadores têm todo um aparato psicológico, e isso não impediu que ele tivesse problemas, por exemplo, um escândalo também, né? Exatamente. O Tiger Woods, a estimativa é que ele e seus investidores perderam nesse processo todo cerca de 12 bilhões de dólares. O Tiger Woods é o golfista que ficou envolvido um monte de mulher. Exatamente, nessa infidelidade conjugal. Isso teve uma repercussão muito grande na sociedade norte-americana. Se fosse um cidadão comum, essa infidelidade conjugal ficaria às vezes restrita a ele e ao grupo de pessoas que o conhecem. Né? Mas como é uma referência, né, como é uma pessoa
notoriamente conhecida, né? E que a sociedade exige dele um comportamento exemplar, então isso choca a sociedade dentro daquele processo que eu disse no início, até para essa sociedade tentar exorcizar suas próprias possibilidades, né? Ou seja, isso é uma certa hipocrisia também, ok? Mas o fato é que a partir do momento que ele se viu envolvido com isso, ele perdeu contratos, né? Quer dizer, foi suspenso uma série de questões, né? Envolvendo dinheiro. Na verdade, ele né? não tem nada, ele vai ter que entrar na justiça. 12 bilhões de dólares, né? que Tiger Woods e seus patrocinadores estimam de prejuízo, é mais do que o PIB de muitos estados brasileiros, que o PIB é o produto interno bruto, quer dizer, tudo que um estado é capaz de produzir, né? Gerar riqueza. Então, isso corresponde, né, ao PIB de muitos estados brasileiros ou de muitos países, tá certo? Então, para a gente ver o quanto a responsabilidade está envolvida em tudo isso. E ainda estamos muito atrasados no sentido de suporte psicológico aos nossos atletas. E aí nós julgamos eles. Na hora que eles vencem, quer dizer, está tudo bem, está tudo maravilhoso. E aí eles têm acesso, e aí começa a pingar na conta bancária desses cidadãos 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões. E aí eles têm acesso ao mundo do consumo, que promete, né, o mundo do poder. E o cara acha que pode tudo. E ele acha que pode tudo, porque promete, a partir do momento que eu posso consumir, a partir do momento que eu estou pagando, né, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu continuo pagando. Muitas vezes. Agora, é importante a gente entender que essas transgressões e esse horror não ocorre só com quem pode pagar ou quem está na elite financeira do país, seja lá por que motivo for. Ocorre também nas outras camadas por outros motivos, né? E aí eu posso citar alguns que é importante também, algumas situações importantes de agressões e de crimes, né? Julho de 2010, um senhor de 60 anos, por exemplo, mexe com uma jovem casada no Brasil. E quando o marido de 20 anos, né, reage e vai até o idoso tirar satisfação, ele mata ele com 2 facadas. Um senhor. Isso é só para a gente perder um pouco a ideia de que quem mata são homens adultos, né? E senhores, senhoras não matam. Maio de 2010, um senhor de 70 anos mata a esposa de 65 e se mata em seguida, né? Depois tem, abril de 2010, um senhor de 62 anos que dá 2 tiros no vizinho de 64, são um caso conhecido também nacionalmente, e enquanto este era socorrido, o outro foi, né, o agressor, foi para casa preparar uma bomba para jogar na casa do vizinho. A bomba explodiu antes do término da preparação, ele morreu carbonizado e o vizinho que estava sendo socorrido morreu horas depois. Olha só, as banalidades, né, que ocorrem, os horrores. E aí a gente tem a ideia de que mulher também não mata, né? Nos Estados Unidos, mulher matou o namorado de 15 anos de relacionamento porque ela encontrou um CD, por exemplo, com material pornográfico dele, tá certo? Na Alemanha, uma mulher de 52 anos matou o marido de 58 e jogou o corpo no vaso sanitário. Na Bahia, em 2005, uma mulher de 47 anos matou o marido de 52, que era soldado reformado da Polícia Militar, cortou o corpo em cerca de 100 pedaços e fritou no óleo, ok? Para não dar cheiro, ok? Então, assim, na Bahia também ocorreu um outro crime terrível, uma mulher mata a outra e enfia uma estaca na vagina da outra até na garganta, e o pai dela consegue liberá-la através do advogado da cadeia, né? Os populares revoltados ateiam fogo no pai, a violência gerando violência, olha só. Vai. E aí, meses depois dessa mulher solta, né, ela matou o marido também. Professor, nosso tema agora explodiu. Nós vamos fazer o seguinte: na quarta-feira a gente vai continuar o assunto, né? Eu acho que não podemos parar por aqui. Só está começando a debater. Nós vamos chegar ainda, né, no ponto da mídia, dessa discussão entre Bruno. Vamos falar da Nakajima também. Nós tivemos um assassinato aqui, fabriciano, agora contra uma mulher também, que foi só para encerrar, para não deixar as pessoas muito confusas, né? Só para encerrar, você que está me ouvindo, é só a gente pensar uma lição, né? Se o Bruno, por exemplo, né, no contato com essa moça, tivesse falado com ela, já que ele não queria filhos, não é verdade? Se ele tivesse falado com ela assim: olha, está aqui a pílula do dia seguinte, está aqui sua camisinha, está aqui a minha camisinha, nós vamos nos proteger, sexo seguro,
ok? Porque as pessoas ficam colocando com esse puritanismo, o foco é na orgia, é no sexo, com quantas pessoas, se foi com quantas pessoas, onde foi, deixa de ser. Mas o foco que a gente tem que ser é como é que a gente poderia ter evitado essa questão. Bastava que ele fizesse isso, talvez nada disso teria acontecido. Se também os nossos organismos, né, tivessem funcionado, os organismos que cuidam, né, dessa repressão à mulher, que ela fez a denúncia, esteve numa situação de vulnerabilidade terrível em outubro do ano passado, se tudo tivesse funcionado e ele tivesse sido punido exemplarmente, será que ele tinha chegado a este ponto? Talvez não. Porque, veja bem, professor, eu agora vou deixar para quarta-feira. Ela vai lá e faz a denúncia. A juíza disse, bem, eu que estou dizendo, saiu até uma nota ontem na mídia toda. A juíza não chamou o Bruno para depor, não chamou o Macarrão, não chamou todo mundo que ela fez a denúncia. O que o cara imagina? Não, e o exame se eu fiz, levou 8 meses. 8 meses. O cara e só saiu agora por causa do eu acho até que a impunidade ela fala mais alto. O cara pensa assim, claro, eu fui lá e fiz, aprontei e fiz. Ninguém tomou providência? Eu faço o que eu quero. Eu dou certo, eu vou. Então, alguém deu uma mão para ele. Pode fazer. Sim. Nós vamos continuar quarta-feira esse assunto. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Obrigado a Deus por mais um dia de trabalho. Tiagão, obrigado pela competência na mesa de som. Tô indo embora. A gente se encontra às 7h30 da noite.